A mala bateu no chão da varanda com um baque seco que ecoou pelo silêncio da tarde. Jurema olhou para o filho que a colocara na rua e não reconheceu mais aquele homem. Mãe, a Fabiana deixou bem claro: ou você sai ou eu perco meu casamento. E eu escolhi minha esposa. 68 anos, 50 deles dedicados àquele menino. E agora estava ali, na porta da casa que ela mesma ajudou a construir tijolo por tijolo, sendo descartada como um móvel velho que não combina mais com a decoração nova. As palavras do filho perfuraram seu peito como lâminas geladas. Fabiana apareceu na porta, os braços cruzados, um sorriso fino nos lábios. Não disse nada, não precisava. Seus olhos diziam tudo. Eu venci. Jurema agarrou a alça da mala, sentindo o peso de toda uma vida sendo reduzida àqueles poucos pertences. O sol de março queimava sua pele, mas nada ardia mais que a humilhação. Os vizinhos observavam pelas janelas, as cortinas se mexendo discretamente. Mãe, o táxi já está esperando. Vai te levar para o sítio da vovó. O sítio abandonado. Aquele lugar esquecido no meio do nada, sem água encanada direito, sem conforto nenhum. Um exílio disfarçado de solução. Mas enquanto descia os 3 degraus da varanda, algo brilhou no fundo dos olhos cansados de Jurema. Uma centelha que Fabiana não percebeu. Uma força que os anos não conseguiram apagar. Porque o que ninguém ali sabia, nem o filho ingrato, nem a nora arrogante, nem os vizinhos bisbilhoteiros, era que aquele sítio abandonado guardava um segredo. Um segredo que estava prestes a virar o jogo de uma forma que nenhum deles poderia imaginar. E em exatamente 30 dias seria Fabiana quem estaria fazendo malas. Mas estou adiantando a história. Esta é a história de Jurema Santos, uma mulher que construiu tudo do zero e viu sua própria criação se voltar contra ela da forma mais cruel possível. Uma história sobre ingratidão, segundas chances e uma revolta que ninguém esperava. Jurema passou a vida inteira trabalhando. Acordava às 5 da manhã para vender quitandas na feira, lavava roupas para fora, costurava até tarde da noite. Tudo para dar ao filho único aquilo que ela nunca teve: estudo, conforto, oportunidades. Viúva desde que Pedro tinha apenas 7 anos, ela foi mãe e pai ao mesmo tempo. Nunca reclamou, nunca desistiu. Cada ruga em seu rosto contava uma batalha vencida. Cada calo em suas mãos era uma medalha de honra. Pedro cresceu, formou-se em administração. Ela pagou cada mensalidade vendendo seus bolos famosos e conseguiu um bom emprego. Jurema sentiu que finalmente poderia descansar. Finalmente seria recompensada por tanto sacrifício. Mas aí, Pedro conheceu Fabiana e tudo mudou. O que você está prestes a ouvir vai te fazer rir, chorar e torcer até o último segundo. É uma história que precisa ser contada, porque talvez você ou alguém que você conheça já tenha passado por algo parecido. Me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Quero saber onde estão essas mulheres guerreiras que, assim como a Jurema, nunca desistiram. E se você ainda não se inscreveu no canal, aperta esse botão agora, porque essa história vai ter uma reviravolta que você não pode perder. Ativa o sininho para não perder nenhum capítulo dessa jornada. Agora respira fundo, porque a história da Jurema está apenas começando. Pedro chegou em casa naquela sexta-feira com um sorriso diferente no rosto. Jurema estava na cozinha, como sempre, preparando o bolo de cenoura que o filho amava desde pequeno. O cheiro de canela e chocolate tomava conta da casa, simples, mas sempre limpa e acolhedora. Mãe, preciso te contar uma coisa. Ela se virou, limpando as mãos no avental de poá azul, todo manchado de farinha. O coração de mãe já sabia, conhecia cada tom na voz do filho. Você conheceu alguém. Pedro riu, aquele riso solto de quem está apaixonado. Puxou uma cadeira e sentou na mesinha de fórmica da cozinha, a mesma mesa onde Jurema o ajudou a fazer lição de casa por tantos anos. É a Fabiana, trabalha comigo no escritório,
Mãe, ela é incrível, linda, inteligente, tem o mesmo gosto que eu para tudo. Jurema sentiu um aperto no peito, mas afastou o pensamento. Não podia ser egoísta. O filho merecia ser feliz, constituir sua própria família. Ela havia criado ele exatamente para isso. Quando vou conhecer essa moça? Sábado, vou trazer ela para almoçar aqui. Você faz aquele frango com quiabo que fica uma delícia. Jurema passou o resto do dia e o sábado inteiro preparando tudo. Limpou a casa até brilhar, trocou as toalhas nos sofás, colocou flores na mesinha da sala. Fez o frango com quiabo, arroz soltinho, feijão tropeiro, a farofa crocante que Pedro amava, couve defogada com alho. De sobremesa, mousse de maracujá. Quando a campainha tocou às 11h30, Jurema secou as mãos uma última vez e foi abrir a porta com o coração disparado. Fabiana estava ali. Alta, magra, cabelos lisos e brilhantes caindo perfeitamente sobre os ombros. Roupa cara, perfume importado que tomou conta do corredor. Unhas impecáveis, maquiagem perfeita. Jurema olhou para as próprias mãos calejadas e sentiu-se pequena pela primeira vez em muito tempo. Dona Jurema, muito prazer. Pedro fala tanto da senhora. A voz era educada, mas os olhos percorreram a sala modesta com um julgamento silencioso que Jurema captou imediatamente. Foi rápido, 1 segundo apenas, mas estava lá, o desprezo mal disfarçado. Imagina, filha, entra, entra, fiz um almoço especial para te conhecer. Durante a refeição, Fabiana comeu pouco. Mexeu mais a comida no prato do que realmente provou. Fez comentários sobre estar de dieta, sobre como o carboidrato fazia mal, sobre como ela e Pedro estavam focados em ter uma vida mais saudável. A senhora não acha que deveria cuidar mais da alimentação também, dona Jurema? Na nossa idade, cada quilinho a mais é um risco. Jurema tinha apenas 53 anos na época. Fabiana tinha 28. Nossa idade. Pedro não percebeu o veneno escondido na gentileza falsa. Sorria, segurando a mão de Fabiana, completamente cego pelo encantamento. Mãe, a gente tem uma notícia. O coração de Jurema disparou novamente. A gente vai casar, mês que vem. Mês que vem? Mas filho, tão rápido assim? Fabiana apertou a mão de Pedro e sorriu daquele jeito que já estava se tornando familiar para Jurema. Doce por fora, venenoso por dentro. Quando é amor de verdade, dona Jurema, não precisa esperar. E olha, já alugamos um apartamento lindo num bairro ótimo. 2 quartos, varanda, garagem, perfeito para começar nossa vida. Jurema sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Apartamento? Mas eu achei que vocês iam morar aqui. A casa é grande, tem espaço. O silêncio que se seguiu foi pesado como chumbo. Pedro olhou para Fabiana, que manteve o sorriso congelado no rosto. Mãe, a gente precisa do nosso espaço. É importante para o casamento. Mas fica tranquila, a gente vem visitar sempre. Naquela noite, depois que eles foram embora, Jurema sentou na varanda e chorou pela primeira vez em anos. O céu estava estrelado, a brisa de setembro trazia o cheiro de jasmim do jardim, mas nada disso consolava o vazio que tinha se instalado em seu peito. Ela não sabia ainda, mas aquela era apenas a primeira batalha de uma guerra que mal havia começado. E se você está achando que a história já está difícil, segura firme, porque o pior ainda estava por vir. Os meses seguintes passaram como um furacão. Fabiana assumiu o controle de cada detalhe do casamento, e Jurema foi sendo empurrada cada vez mais para as margens. Dona Jurema, sobre os doces, a gente vai contratar uma confeitaria chique, não quero que a senhora se preocupe com isso. Mas Jurema sempre sonhou em fazer os doces do casamento do filho. Tinha até guardado receitas especiais, testado combinações novas. Engoliu o orgulho e ofereceu fazer ao menos o bolo. Ah, o bolo já está encomendado, é um confeiteiro premiado, sabe como é. Pedro estava sempre ocupado demais para perceber como a mãe ia ficando de lado. Trabalhava até tarde, planejava a lua de mel, escolhia móveis para o apartamento novo. Quando visitava Jurema, estava sempre com pressa. Mãe, não posso ficar muito, a Fábio está me esperando para a gente decidir as cores das toalhas de mesa.
Toalhas de mesa. O filho pelo qual ela passou noites acordadas quando tinha febre, o menino que ela carregou nas costas quando não tinham dinheiro para o ônibus, agora não tinha tempo porque precisava escolher toalhas de mesa. O casamento foi num sábado de dezembro. Igreja florida, vestido caríssimo, 300 convidados. Jurema usou o melhor vestido que tinha, comprado há 5 anos para um casamento de uma prima, e tentou sorrir nas fotos. Fabiana a colocou sentada no fundo da igreja. É que as primeiras filas são para os padrinhos e a família do noivo, dona Jurema. A senhora entende, né? Família do noivo. Jurema era a única família que Pedro tinha. Na festa, ela sentou numa mesa com pessoas que mal conhecia. Primos distantes de Fabiana, que conversavam entre si e a ignoravam completamente. Viu o filho dançar a valsa, cortar o bolo, brindar com champanhe caríssimo. Quando Pedro finalmente veio até sua mesa, já passava da meia-noite. Mãe, obrigado por tudo, por ter me criado, por ter feito de mim o homem que sou hoje. Jurema segurou as mãos do filho, os olhos marejados. Você é minha vida inteira, meu filho, minha única família. Agora eu tenho a Fabiana também, mas você sempre vai ser minha mãe. Ele beijou seu rosto e voltou para os convidados. Jurema saiu mais cedo, pegou um táxi sozinha e chorou todo o caminho de volta para casa. A casa que, de repente, parecia enorme demais, silenciosa demais, vazia demais. Os primeiros meses do casamento foram tranquilos. Pedro ligava todo domingo, visitava uma vez por mês. Fabiana sempre arrumava uma desculpa para não vir junto. Ela está com enxaqueca, mãe. Ela marcou unha, não vai dar tempo. Ela está cansada do trabalho. Jurema fazia o almoço que o filho gostava, separava marmitas para ele levar, mandava bolos e quitutes. Pedro aceitava tudo com um sorriso meio sem graça. A Fábia está tentando me fazer comer mais saudável, mãe. Ela diz que seu tempero tem muito sal. 15 anos cozinhando para aquele menino. Nunca teve pressão alta, nunca teve problema nenhum. Mas agora o tempero tinha muito sal. Foi numa tarde de março, 6 meses depois do casamento, que Pedro apareceu sem avisar. Jurema estava regando as plantas da varanda, vestida com uma roupa simples de casa, descalça. Filho, que surpresa boa! Entra, vou fazer um café. Mas Pedro não entrou. Ficou ali na porta, as mãos nos bolsos, o rosto fechado. Mãe, preciso conversar com você sobre uma coisa séria. O coração de Jurema gelou. O que foi? Está tudo bem? A Fabiana está bem? Está. É sobre, bem, a gente está pensando em ter um bebê. Jurema sentiu o coração explodir de alegria. Filho, mas que notícia maravilhosa! Eu vou ser avó! É, mas para isso a gente precisa de espaço. O apartamento tem só 2 quartos. Um é o nosso, o outro a gente usa como escritório. A Fábia trabalha de casa 2 vezes por semana. E o bebê vai dormir onde? Pedro respirou fundo. Por isso vim conversar. A gente pensou em... Bem, a gente queria morar aqui. Jurema piscou, confusa. Aqui? É, nessa casa. Tem 3 quartos, quintal, é perfeita para criar uma criança. E a mãe poderia ir morar no sítio da vovó. Está vazio mesmo, e lá é mais tranquilo, mais ar puro. O mundo girou. As plantas na varanda pareciam embaçadas. A voz de Pedro soava distante, abafada. Você está me pedindo para sair da minha casa? Não é bem assim, mãe. É um arranjo que faz sentido. A senhora fica num lugar mais tranquilo, a gente cria o bebê num lugar melhor. Essa casa é minha. Eu construí ela. Cada tijolo, cada janela. Seu pai e eu trabalhamos anos para conseguir comprar esse terreno. Eu sei, mãe. Por isso, a gente pensou em fazer tudo certinho. A gente te dá uma ajuda financeira todo mês, cuida de tudo que você precisar. Fabiana nunca tinha pisado naquela casa depois do casamento. Nunca quis conhecer o jardim que Jurema cuidava com tanto carinho. Nunca se sentou naquela varanda para tomar um café e conversar. Mas queria a casa. E o pior, Pedro não estava pedindo, ele estava avisando. Jurema não dormiu naquela noite. Ficou sentada na sala, olhando as paredes que tinham presenciado cada momento da vida dela.
Ali, naquele sofá, ela embalou Pedro bebê nas madrugadas de cólica. Naquela mesinha de centro, ela ensinou o menino a escrever o próprio nome. Na parede, uma foto do marido morto há mais de 20 anos parecia olhar para ela com tristeza. Quando o sol nasceu, Jurema tinha tomado uma decisão. Não ia sair. Aquela era sua casa, sua vida, sua história. E se o filho queria, que lutasse por isso. Pedro voltou na semana seguinte, dessa vez com Fabiana. A nora entrou na casa pela segunda vez desde o casamento, o nariz franzido como se sentisse um cheiro ruim. Dona Jurema, eu sei que deve ser difícil para a senhora, mas precisa entender, é pelo seu bem também. Uma mulher da sua idade, morando sozinha numa casa grande dessas, correndo risco de cair, de passar mal. Tenho 68 anos, não 98, estou perfeitamente bem. Fabiana suspirou, daquele jeito teatral que já tinha se tornado sua marca registrada. É que, olha, vou ser sincera, essa casa precisa de reforma, está caindo aos pedaços. As paredes estão com infiltração, o quintal está uma selva. A gente teria que investir muito para deixar num padrão mínimo para criar nosso filho. Jurema olhou ao redor. Sim, tinha algumas manchas de umidade que ela não conseguia mais tratar sozinha. Sim, o quintal estava cheio de mato porque suas pernas doíam quando ficava muito tempo agachada capinando. Mas aquela casa tinha 50 anos de história. Não era lixo que se descartava. Então, não morem aqui. O rosto de Fabiana endureceu por uma fração de segundo antes de voltar à máscara de simpatia. Pedro, conversa com sua mãe, explica melhor. Ela saiu, deixando mãe e filho sozinhos na sala que, de repente, parecia pequena demais. Mãe, por favor, não torna isso mais difícil do que já é. Eu estou tornando difícil? Eu? Pedro, você está me pedindo para sair da minha própria casa. Não estou pedindo para você morar na rua. O sítio é grande, tem 3 quartos também. Tem água, tem luz. Tem água que vem marrom da torneira há meses e eu não tenho dinheiro para consertar o encanamento. Tem luz que cai cada vez que faz uma tempestade porque a fiação é velha. Pedro, sua avó morreu há 10 anos e ninguém cuidou daquele lugar direito desde então. Pedro passou a mão pelo rosto, exatamente o mesmo gesto que fazia quando era criança e estava frustrado com alguma coisa. A gente contrata alguém para consertar tudo, a gente ajeita, deixa perfeito. E quanto vai custar isso? Silêncio. É que, por enquanto, a gente está investindo no apartamento, nos móveis novos, mas depois, assim que sobrar, Jurema riu. Um riso amargo, sem alegria. Entendi. Você quer que eu vá morar num lugar que está caindo aos pedaços, esperando que talvez um dia você tenha dinheiro sobrando para consertar. Enquanto isso, vocês dois ficam na minha casa reformada e confortável. Não é assim. Então como é, filho? Me explica. Me explica como é que a mulher que passou fome para você ter caderno novo na escola, que trabalhou 3 turnos para pagar sua faculdade, que nunca te negou nada, agora tem que ser expulsa da própria casa para dar lugar para uma nora que mal olha na minha cara? A voz de Jurema tinha subido, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto enrugado. Pedro desviou o olhar, incapaz de encarar a mãe. Você não entende. Casamento é sobre escolhas. E eu escolhi minha esposa. E eu não sou nada. 50 anos de sacrifício não valem nada. Pedro levantou, pegou as chaves do carro. Vou te dar 1 mês, mãe. 1 mês para você pensar com calma e tomar a decisão certa. A decisão que é melhor para todo mundo. Ele saiu sem olhar para trás. Jurema desabou no sofá, o corpo inteiro tremendo de choro. Pela primeira vez em décadas, ela se sentiu completamente sozinha no mundo. As semanas seguintes foram uma tortura. Pedro ligava a cada 2 dias, sempre com o mesmo discurso. Fabiana mandava mensagens educadas, sempre lembrando dos riscos de uma senhora sozinha numa casa grande. Os vizinhos começaram a comentar. Dona Marisa, da casa ao lado, veio tomar um café numa tarde. Jurema, é verdade que você vai embora? Quem te disse isso? Ora, a Fabiana comentou com minha filha no mercado. Disse que vocês estavam arrumando o sítio para você morar lá, que ia ser melhor para sua saúde. Fabiana estava espalhando a história pela vizinhança antes mesmo de Jurema ter tomado qualquer decisão, controlando a narrativa, fazendo parecer que a mudança era a escolha de Jurema, não uma expulsão. E então,
3 semanas depois, chegou o dia que mudaria tudo para sempre. Foi uma quinta-feira. Jurema estava na cozinha fazendo pão quando ouviu o barulho de carro na frente de casa. Olhou pela janela e viu Pedro saindo do veículo, mas desta vez ele não estava sozinho. Fabiana vinha logo atrás, e atrás dela 2 homens que Jurema não conhecia. O coração disparou. Ela limpou as mãos na toalha e foi até a porta. Filho, o que está acontecendo? Pedro não olhou nos olhos dela. Mãe, o mês acabou. A gente precisa resolver isso hoje. Resolver o quê? Eu não vou sair da minha casa. Fabiana deu um passo à frente, os braços cruzados sobre o vestido caro. Dona Jurema, nós tentamos fazer isso do jeito bonito, mas a senhora está sendo teimosa demais. Trouxemos o doutor Arnaldo, nosso advogado, e o oficial de justiça. A casa está no nome do Pedro também, herança do pai. O mundo girou. Jurema se segurou no batente da porta. Que história é essa? A casa é minha! O homem de terno cinza se aproximou, uma pasta na mão. Senhora Jurema Santos, sou o doutor Arnaldo Ferreira. De fato, segundo os registros, a casa foi comprada em nome do senhor Osvaldo Santos, seu falecido marido. Com a morte dele, 50% passou automaticamente para o senhor Pedro Santos, filho único. Os outros 50% são seus por direito. Você já se inscreveu no canal? Se ainda não, inscreva-se agora e ative o sininho para não perder o desfecho dessa história. As pernas de Jurema fraquejaram. Ela nunca tinha pensado nisso. Nunca tinha imaginado que um dia o filho usaria a herança do pai contra ela. Pedro, você não pode fazer isso. Mãe, eu posso obrigar a venda da casa. Posso entrar na justiça e pedir a partilha dos bens. Vai demorar anos, vai custar uma fortuna em advogado, e no final você vai ter que vender mesmo e dividir o dinheiro comigo. Ou, Fabiana sorriu, ou a senhora aceita a nossa proposta. Vai para o sítio, fica lá tranquila e a gente te ajuda financeiramente todo mês. R$ 500. Dá para viver bem lá no interior. R$ 500. O bolo que Jurema vendia aos finais de semana já dava 300. R$ 500 para uma vida inteira de sacrifício. E se eu recusar, se eu brigar na justiça? O advogado ajustou os óculos. A senhora tem recursos para pagar um advogado? O processo pode levar 3, 4 anos. Enquanto isso, com a casa em disputa judicial, ninguém pode morar aqui. A senhora teria que alugar algum lugar, o que sairia caro. E tem sua idade, seu estado de saúde. Meu estado de saúde está ótimo. Por enquanto. A voz de Fabiana era doce como mel estragado. Mas o estresse de um processo judicial não faz bem para ninguém, especialmente para uma senhora da sua idade. Jurema olhou para o filho. O menino que ela embalou, que ela protegeu, que ela amou mais que a própria vida. Ele estava ali, parado, deixando aquela mulher destruir sua mãe sem mover um dedo. Pedro, me olha nos olhos. Ele relutou, mas finalmente levantou o rosto. Você está mesmo fazendo isso comigo? Ela viu a hesitação nos olhos dele. Por um segundo, um único segundo, pareceu que o filho ia voltar, que ia lembrar de quem ele era, de onde veio. Mas então Fabiana colocou a mão no braço dele, apertou levemente e a hesitação morreu. Mãe, é pro seu bem, você vai ver que vai ser melhor assim. Algo quebrou dentro de Jurema naquele momento. Não foi o coração, este já estava partido há semanas. Foi a última ilusão de que o filho ainda era seu menino. Quanto tempo eu tenho? Hoje. A mudança tem que ser hoje. Já alugamos um caminhão pequeno. Você pode levar suas roupas, seus documentos, alguns móveis pessoais. O resto fica. Hoje, 2 horas para embalar uma vida inteira. Jurema entrou na casa, passou pela sala onde tinha enfeitado tantas árvores de Natal, pela cozinha onde tinha feito milhares de refeições, pelo corredor onde tinha pendurado cada foto de família. No quarto, ela puxou 2 malas velhas do armário. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar as roupas. Pegou o vestido do casamento de Pedro, aquele que ela tinha usado com tanto orgulho. Pegou a foto do marido, a Bíblia que sua mãe tinha lhe dado, as receitas anotadas em cadernos velhos. Lá fora, escutava Fabiana dando ordens para os homens da mudança.
Esse sofá velho pode jogar fora. Essas cortinas horríveis também. Ah, e aqueles quadros bregas da sala nem se deu o trabalho de guardar. Quadros bregas. Eram pinturas que o marido de Jurema tinha feito quando tentou aprender pintura nos últimos meses de vida. Eram horríveis tecnicamente, mas eram dele. Jurema pegou os 3 quadros e colocou na pilha de coisas para levar. 2 horas depois, ela estava na varanda com uma mala em cada mão. Fabiana tinha sumido. Provavelmente não queria presenciar a parte feia da história. Pedro estava encostado no carro, olhando para o celular. Mãe, o táxi está esperando. Jurema desceu os 3 degraus da varanda pela última vez. Na rua, Dona Marisa e outros vizinhos observavam pelas janelas. As cortinas mexendo discretamente. Ninguém teve coragem de sair para se despedir. O motorista do táxi colocou as malas no porta-malas. Jurema se virou para dar uma última olhada na casa. Mãe. Ela levantou a mão, cortando as palavras do filho. Não, você já disse tudo o que tinha para dizer. Agora é minha vez. Um dia, Pedro, você vai entender o que fez hoje. E quando esse dia chegar, quando você precisar de mim e eu não estiver mais aqui, vai doer mais do que você pode imaginar. Mãe, não dramatiza. Não estou dramatizando. Estou te fazendo uma promessa. Você escolheu essa mulher no lugar da sua mãe. Agora vai ter que viver com essa escolha para o resto da vida. Ela entrou no táxi. O motorista ligou o carro e eles começaram a se afastar. Jurema não olhou para trás. Mas se tivesse olhado, teria visto Pedro ainda parado na rua, olhando o táxi ir embora, as mãos nos bolsos, o rosto finalmente mostrando o peso da culpa. E ela não fazia ideia de que aquela viagem para o sítio abandonado estava prestes a mudar tudo. A estrada de terra chacoalhou o táxi por quase 1 hora. Jurema olhava pela janela sem realmente ver a paisagem. Eucaliptos dos 2 lados, pasto seco, algumas casas espalhadas. O motorista tentou puxar conversa 2 vezes e desistiu quando ela respondeu com monossílabos. O portão do sítio estava caído, as dobradiças enferrujadas. O táxi teve que parar ali mesmo, porque a estradinha interna estava cheia de mato alto. O motorista ajudou Jurema a carregar as malas até a varanda da casa, cobrou a corrida e foi embora rápido demais, como se tivesse medo de que ela mudasse de ideia e pedisse para voltar. Jurema ficou ali parada, as malas aos pés, olhando para a casa onde tinha passado a infância. A pintura azul estava descascada, o telhado tinha telhas faltando. O jardim da mãe, antes tão bonito, era agora um matagal onde insetos uniam alto. A chave estava onde sempre esteve, debaixo do 3º tijolo à esquerda da porta. Alguns hábitos nem a morte da Dona Maria conseguiu mudar. A porta rangeu ao abrir, levantando uma nuvem de poeira. Jurema engoliu o choro que insistia em voltar e entrou. Dentro estava pior do que imaginava. Teias de aranha em todos os cantos, cheiro de mofo, móveis cobertos por lençóis cinzentos de sujeira. O piso de taco estava levantando em vários pontos. Na cozinha, a geladeira velha estava desligada, a porta entreaberta, manchas de bolor nas prateleiras. Não tinha como dormir ali naquela noite. Jurema limpou o sofá da sala o melhor que pôde, estendeu uma toalha por cima e sentou. Puxou a mala mais perto, pegou a foto do marido. Osvaldo, olha onde a gente chegou. Nossa casa, aquela que a gente construiu tijolo por tijolo, está nas mãos daquela cobra. E nosso filho virou um estranho. Ela conversou com a foto até o sol se pôr completamente. Quando escureceu de verdade, percebeu que não tinha luz. Deve ter esquecido de ligar o disjuntor. Foi até o quadro de luz nos fundos da casa, usando a lanterna do celular para enxergar. Ligou tudo, voltou para dentro. Nada. A casa continuou no escuro. Claro, Fabiana tinha prometido dar um jeito na luz, mas a luz deveria estar cortada há meses por falta de pagamento. Jurema voltou para o sofá, cobriu-se com um xale velho que tinha trazido na mala e fechou os olhos.
Pela janela, a lua iluminava fracamente a sala destruída. Ela chorou até dormir. Os dias seguintes foram os mais difíceis da vida de Jurema. Acordava antes do sol nascer, costume de uma vida inteira, e começava a limpar. Varria, passava pano, lavava paredes. As mãos ficavam inchadas e doloridas, mas ela não parava. Descobriu que a água realmente vinha marrom da torneira. Teve que caminhar 15 minutos até a casa vizinha mais próxima, um casal de idosos que ela meio que lembrava da infância, para pedir galões de água emprestados. Seu Valdomir e Dona Conceição ficaram horrorizados quando entenderam a situação. Jurema, a Maria falecida ficaria revoltada de saber que você está nessas condições. Eles ajudaram como puderam. Trouxeram água, alguns mantimentos básicos, até ligaram para um eletricista conhecido que devia favor para seu Valdomiro. O eletricista veio no dia seguinte, um rapaz jovem de olhos gentis. Dona Jurema, eu até consigo religar provisoriamente, mas a senhora precisa pagar a dívida na companhia de luz. São quase R$ 1.200. 1.200. Jurema tinha no banco exatamente R$ 830. As economias de uma vida que mal dava para 2 meses de sobrevivência. Eu vou dar um jeito, filho. Pode religar aí. Ele religou, meio ilegal, e não quis cobrar pelo serviço. A senhora me lembra minha avó. Não vou cobrar, não. Bondade. Ainda existia bondade no mundo. Com luz, as coisas ficaram um pouco mais suportáveis. Jurema limpou a geladeira velha, que roncava alto, mas ainda funcionava. Conseguiu desentupir a pia da cozinha. Arrumou um dos quartos para dormir. À noite, sozinha no silêncio ensurdecedor do campo, ela pensava no filho. Será que ele estava bem? Será que pensava nela? Será que Fabiana já estava colocando suas coisas nos cômodos da casa, apagando todos os vestígios da presença de Jurema? O celular tocou apenas 2 vezes na primeira semana. Era Pedro. Mãe, você chegou bem? Está tudo certo aí? A voz era mecânica, obrigatória, como alguém perguntando por educação, não por cuidado real. Está tudo ótimo, filho. Você não precisa se preocupar comigo. Ah, que bom. Olha, sobre ajuda financeira, a gente vai fazer o depósito no fim do mês. A Fabi está organizando tudo. Ele desligou rápido, nem perguntou se ela tinha comida, se tinha água, se estava conseguindo dormir. Jurema olhou para o celular por um longo tempo depois que a ligação caiu. E foi naquele momento, naquele silêncio absoluto do sítio esquecido, que ela tomou uma decisão. Não ia ficar ali apodrecendo, esperando os R$ 500 mensais como uma esmola. Não ia definhar como uma velha inútil que precisava da caridade do filho ingrato. Ela era Jurema Santos, tinha sobrevivido à morte do marido, tinha criado um filho sozinha, tinha construído uma vida do zero. E ia fazer isso de novo. Na manhã seguinte, Jurema levantou cedo, colocou a roupa mais apresentável que tinha e foi até o centro da cidadezinha. Passou pela padaria, pelo mercadinho, pela loja de materiais de construção. E em cada lugar ela perguntou a mesma coisa. Vocês compram bolo caseiro, quitanda, pão de queijo? A dona da padaria, uma senhora robusta de sorriso largo, olhou para ela com interesse. Depende, você faz bom? Jurema sorriu pela primeira vez em semanas. Faço o melhor da região. E ela não estava mentindo, porque o que Jurema não sabia ainda era que aquele sítio abandonado guardava algo muito mais valioso do que ela imaginava. A primeira fornada de bolos foi feita na cozinha improvisada do sítio, usando um fogão velho que mais fumava do que assava. Jurema acordou às 4 da manhã, acendeu o fogão e começou a trabalhar. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate, bolo de fubá cremoso, bolo formigueiro. As receitas que ela dominava de olhos fechados, que tinha feito milhares de vezes para vender na feira. Quando o sol nasceu, a cozinha estava tomada pelo cheiro de canela e chocolate. Jurema embrulhou cada bolo em papel filme transparente, colocou tudo numa sacola grande e caminhou até a cidadezinha. Dona Marlene da padaria provou o bolo de cenoura e seus olhos brilharam. Menina, isso aqui está divino. Quanto você quer por cada bolo? Jurema pensou rápido. Na cidade grande vendia por R$ 25. Aqui tinha que ser mais barato. R$ 15.
Levo todos, e se conseguir fazer mais para amanhã, levo também. Jurema voltou para o sítio com R$ 90 no bolso e uma sensação estranha no peito. Não era exatamente felicidade. Ainda doía demais para ser felicidade. Mas era esperança? Propósito? Naquela noite, ela fez as contas. Se fizesse 8 bolos por dia, 6 dias por semana, daria mais de R$ 2.000 por mês. Muito mais do que os míseros 500 que Pedro prometeu. Passou a acordar às 4 todas as manhãs. Trabalhava até às 9, caminhava até a cidade, entregava os bolos, voltava. À tarde, cuidava do sítio. Capinava um pouco, consertava o que podia, limpava. Foi numa dessas tardes de capina que ela descobriu. Estava cortando o mato alto nos fundos da casa quando a enxada bateu em algo duro, metal. Ela afastou a terra e viu uma caixa de ferramentas velha, enferrujada, que devia estar ali há décadas. Puxou a caixa para fora, abriu. Dentro, ferramentas enferrujadas, pregos velhos e um envelope plástico amarelado. Dentro do envelope, papéis, documentos. Jurema limpou as mãos na roupa e abriu o primeiro papel com cuidado. Era uma escritura do sítio, no nome da mãe dela, Dona Maria Santos. Ela sabia disso, é claro. O sítio tinha sido da mãe, depois passou para ela, quando a mãe morreu. Mas então viu o segundo papel. Uma carta, manuscrita, com a letra tremida da mãe já doente. Minha filha Jurema, se você está lendo isso, eu já parti. Perdoe eu não ter te contado antes, mas tinha medo que você usasse esse dinheiro para aquele menino seu e ficasse sem nada para você. No banco, na agência do centro, tem uma conta poupança em seu nome. O número está no papel junto. São R$ 50.000. Juntei a vida inteira vendendo as verduras da horta, as galinhas, os ovos. Era para ser sua segurança quando você ficasse velha. Não conte para ninguém. Use com sabedoria. E lembre, você é forte, minha filha, mais forte do que imagina. Com amor eterno, sua mãe Maria. Jurema leu a carta 3 vezes, depois 4. As mãos tremiam tanto que o papel balançava. R$ 50.000. A mãe tinha morrido 10 anos atrás. Será que a conta ainda existia? Será que o dinheiro ainda estava lá? No dia seguinte, assim que entregou os bolos na padaria, Jurema foi direto para o banco. Chegou suada, de roupa simples, sem maquiagem, parecendo exatamente o que era, uma senhora pobre do interior. O gerente a olhou com desdém quando ela explicou a situação. Senhora, contas inativas por mais de 10 anos são canceladas pelo banco. O coração de Jurema despencou. Então o dinheiro sumiu? Não sumiu. Foi transferido para o Banco Central, mas a senhora pode pedir a devolução. Tem que dar entrada num processo, apresentar documentos. Quanto tempo demora? 6 meses, 1 ano, depende. 1 ano? Jurema não tinha 1 ano. Mal tinha dinheiro para mais 2 meses. Ela saiu do banco com as pernas bambas, sentou num banco da pracinha em frente e enterrou o rosto nas mãos. Foi então que sentiu uma mão no ombro. Desculpa, não pude evitar ouvir lá dentro. Você é filha da Dona Maria? Jurema levantou o rosto. Era um homem de uns 50 anos, terno simples, mas bem cuidado, pasta de couro na mão. Sou. Por quê? Sou o Dr. Henrique Matos, advogado aqui da cidade. Sua mãe foi minha cliente, uma das pessoas mais íntegras que já conheci. Quando ela morreu, ela me deixou uma carta. Disse que se um dia você aparecesse aqui procurando por aquela conta, eu deveria te ajudar. Jurema piscou, confusa. Minha mãe te deixou uma carta. Dona Maria era uma mulher previdente. Ela sabia que o banco poderia dificultar as coisas. Por isso me pagou adiantado, há 10 anos, para cuidar disso se fosse necessário. Já tenho toda a documentação pronta. Consigo liberar seu dinheiro em 2 semanas. Mas por que você não me procurou antes? Porque Dona Maria pediu que eu só agisse se você viesse me procurar. Ela disse, se minha filha não vier atrás, é porque não precisa. Mas se vier, é porque a vida apertou. E aí ela vai precisar de ajuda, não de cobrança.
Jurema começou a chorar ali mesmo, na pracinha, na frente do advogado desconhecido, que tinha sido contratado por uma mãe previdente 10 anos antes. 2 semanas depois, o dinheiro estava na conta de Jurema. 50 mil reais. Uma fortuna para quem tinha 800 no banco. Ela não contou para ninguém, nem para seu Valdomiro e Dona Conceição, que tinham sido tão gentis. Especialmente não para Pedro. Pegou 3 mil reais e reformou a casa. Novo encanamento, água limpinha saindo da torneira, conserto no telhado, pintura nova nas paredes, fogão industrial para a cozinha, perfeito para fazer bolos em quantidade. Pegou mais 2 mil e comprou galinhas, sementes para uma horta, mudas de árvores frutíferas. O sítio ia produzir de novo, como nos tempos da mãe. O resto guardou. Não sabia para que ainda, mas ia precisar. Sentia no coração que ia precisar. E enquanto o sítio renascia, enquanto Jurema voltava a ter vida nos olhos, a 200 quilômetros dali, Pedro estava prestes a descobrir que tinha cometido o maior erro da sua vida. Pedro estava na sala do apartamento novo. Não, da casa nova. Ele tinha que parar de pensar nisso como apartamento. Quando Fabiana entrou segurando o celular com aquele sorriso que ele aprendeu a reconhecer. O sorriso de quando ela queria alguma coisa. Amor, a Camila me mandou fotos do resort em Cancún. Que tal a gente fazer aquela viagem que sempre falamos? Agora que temos espaço de sobra aqui, podemos voltar relaxados e começar a planejar o bebê de verdade. Pedro olhou para a conta bancária no laptop. Tinham gastado 23 mil na reforma da casa. Móveis novos, decoração cara, aquela TV de última geração que Fabiana insistiu. Ele pagou à vista, porque ela disse que parcelado era coisa de pobre. Fábio, a gente precisa segurar um pouco. Os gastos esse mês foram bem altos. O sorriso dela congelou. Segurar? Pedro, a gente finalmente tem uma casa de verdade, condições de viver bem. Você não quer que a gente aproveite? Eu quero, mas, amor, a gente precisa pensar no futuro, economizar para quando o bebê vier. O bebê vai vir quando eu decidir que é a hora. E não vai ser agora, não enquanto eu ainda estiver construindo minha carreira. Pedro piscou. Fabiana tinha dito há menos de 3 meses que estava louca para ter um bebê, que era por isso que precisavam da casa. Mas você não disse que... Eu disse que a gente ia planejar. Planejar não é fazer correndo. Aliás, falando em planejar, a gente precisa trocar seu carro. Aquele seu está muito velho, me deixa envergonhada quando a gente sai com meus amigos. O carro de Pedro tinha 7 anos, estava perfeitamente funcional, sem nenhum problema mecânico. Meu carro está ótimo, Fabi. Para você está. Mas pensa na imagem que a gente passa. Um gerente de vendas dirigindo um carro 2018? As pessoas vão achar que você não tem ambição. Aquela conversa se estendeu pela noite. Pedro foi dormir com uma sensação estranha no estômago. Algo não estava certo. Mas quando Fabiana se aconchegou nele na cama, quando beijou seu pescoço daquele jeito que ele gostava, os pensamentos incômodos desapareceram. Foi na semana seguinte que o primeiro domínio começou a cair. Pedro ligou para a mãe no domingo, como tinha feito religiosamente todos os domingos durante 2 anos. Era o único contato que mantinham desde que ela foi para o sítio. Mãe, é o Pedro. Oi, filho. A voz dela estava diferente, mais firme, menos triste. Tá tudo bem aí? Precisando de alguma coisa? Está tudo ótimo. A casa está reformada, estou vendendo meus bolos na cidade, a horta está crescendo linda. Pedro sentiu algo estranho. Alívio ou decepção? Ele esperava que ela precisasse dele, que implorasse para voltar? Ah, que bom! E o dinheiro? A gente vai depositar os 500 hoje. Não precisa. Como não precisa? Estou ganhando bem com os bolos, vendendo para 3 padarias agora, e vou começar a fornecer para festas também. Não preciso da ajuda financeira. Jurema desligou pouco depois. Pedro ficou olhando para o celular por um longo tempo. Fabiana, que tinha escutado tudo da cozinha, veio até a sala. Viu? Eu disse que ela ia ficar bem. Você se preocupou à toa. Sua mãe é forte, ela não precisa da gente. Mas a voz dela tinha uma nota falsa e o rosto estava tenso. Os meses seguintes trouxeram mais mudanças. Fabiana foi demitida do emprego.
corte de custos, ela disse. Passou a ficar em casa o dia inteiro, gastando em compras online. Roupas, sapatos, decoração. Preciso me manter bem para conseguir outro emprego bom, amor. Pedro trabalhava cada vez mais, fazendo horas extras, pegando comissões extras. A pressão no trabalho aumentou. E em casa, Fabiana estava sempre de mau humor, sempre reclamando de alguma coisa. Essa casa é muito longe do centro. Os vizinhos são muito barulhentos. Você nunca está em casa. Você não ganha o suficiente. Deixa aqui nos comentários, Jurema Guerreira, se você está torcendo para ela conseguir se reerguer. Foi numa sexta-feira, 6 meses depois da expulsão de Jurema, que Pedro recebeu uma ligação do banco. Senhor Pedro Santos, temos uma pendência na sua conta. O limite do cheque especial foi ultrapassado e há 3 parcelas do cartão em atraso. Pedro olhou para o extrato no celular, o sangue gelando nas veias. Estava devendo R$14.000 ao banco. Como isso tinha acontecido? Sentou com Fabiana naquela noite, colocou todos os extratos na mesa. Fabiana, a gente precisa conversar sério. Estamos endividados. Vou ter que vender alguns móveis, cortar gastos. Vender móveis? Você ficou louco? O que meus amigos vão pensar? Seus amigos? Fabiana, a gente está devendo R$14.000. Então trabalha mais, pede um aumento, arruma um emprego melhor. Não foi para isso que sua mãe pagou sua faculdade? Pedro sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. O que você disse? Eu disse que você precisa ganhar mais. Eu não casei para viver apertada. Você falou da minha mãe. E o quê? É verdade. Ela te bancou a vida inteira, te mimou demais, e agora você não consegue nem sustentar uma esposa direito. Algo quebrou dentro de Pedro naquele momento, como se um véu tivesse sido arrancado dos seus olhos. Você nunca gostou dela, não é? Fabiana riu, um riso curto, sem humor. Gostar? Pedro, sua mãe era uma mulher simples, sem educação, sem classe. Me constrangia toda vez que a gente tinha que ir naquela casinha pobre dela. Você acha que eu ia querer criar meu filho perto daquilo? Então, o bebê, a casa, tudo foi mentira? Mentira não, estratégia. Eu queria uma casa boa, consegui. Agora o resto é com você. E se não conseguir me dar o estilo de vida que mereço... Ela não terminou a frase. Não precisava. Pedro passou a noite em claro, sentado na sala que tinha sido de sua mãe. A sala onde ela colocou cada foto, cada enfeite, cada pedaço de história. Fabiana tinha tirado tudo, colocado coisas novas, caras, vazias. E de repente, Pedro entendeu. Entendeu tudo. Tinha expulsado a própria mãe por uma mulher que nunca o amou de verdade. Tinha trocado anos de sacrifício e amor por uma ilusão. E o pior, talvez fosse tarde demais para consertar. Mas será que realmente era tarde demais? Ou ainda havia uma chance de redenção? Dona Conceição tocou a campainha do sítio numa manhã de sábado, segurando uma cesta coberta com um pano. Jurema, trouxe uns ovos caipira fresquinhos e tem uma novidade que você precisa saber. Jurema estava na cozinha fazendo a fornada do dia. Limpou as mãos e foi receber a vizinha. Entra, Conceição, toma um café comigo. As duas se sentaram na varanda reformada, que agora tinha um toldo novo e cadeiras de madeira que Jurema tinha lixado e pintado ela mesma. O jardim estava renascendo, tinha rosas, girassóis, manjericão. Você transformou esse lugar, menina, tá aí reconhecível. Jurema sorriu, tinha orgulho do que construiu. Em 6 meses, o sítio tinha voltado a ser um lar. E qual é a novidade? Conceição se inclinou para frente, baixando a voz como se estivesse contando um segredo de Estado. Lembra daquele empresário de São Paulo que comprou o sítio grande lá perto da cidade? O seu Maurício? Sei quem é, mas nunca conversei com ele. Pois é, ele está procurando fornecedores locais para o restaurante que vai abrir lá. Comida caseira, sabe? Aquele conceito de fazenda orgânica para turistas. E Dona Marlene, da padaria, comentou dos seus bolos. O coração de Jurema pulou. Ele quer meus bolos?
Não só bolos, ele quer doces, pães, quitandas, tudo o que você conseguir fazer. Disse que se for bom mesmo, fecha contrato fixo. E paga bem, viu? O homem tem dinheiro. Jurema mal acreditou quando, 3 dias depois, um carro preto parou na frente do sítio. Um homem de uns 60 anos desceu, calça jeans, camisa social, cabelo grisalho. Dona Jurema? Sou Maurício Tavares. Dona Marlene falou maravilhas da senhora. Ele provou 5 tipos de bolo, 3 tipos de pão, os biscoitos de polvilho, a broa de fubá. A cada mordida, seus olhos brilhavam mais. Dona Jurema, vou ser direto. Preciso de uma fornecedora fixa. Tudo artesanal, tudo com essa qualidade. Posso pagar 3.500 por mês, mais os ingredientes. A senhora topa? 3.500, mais do que ela ganhava na cidade, e com os ingredientes pagos. Topo. Eles apertaram as mãos na varanda, enquanto o sol de inverno descia entre as árvores. A vida de Jurema mudou de novo. Agora acordava às 3 da manhã, produzia em grande quantidade, e às 10 um funcionário de Maurício vinha buscar tudo. Ela contratou ajuda, uma moça da cidade, a Silvana, que precisava de emprego e tinha mãos boas para massa. O dinheiro começou a sobrar. Jurema reformou mais áreas do sítio, comprou equipamentos melhores, plantou mais na horta. À noite, caía na cama exausta, mas satisfeita. Era cansaço bom, cansaço de quem está construindo, não de quem está desistindo. Pedro ligava uma vez por mês. As conversas eram cada vez mais curtas, mais distantes. Ele nunca perguntava de verdade como ela estava. E ela não contava. Foi numa tarde de domingo que tudo mudou. Jurema estava no quintal estendendo toalhas no varal quando viu um carro parar na porteira. Um carro que ela conhecia. O carro do filho. O coração disparou. Fazia 8 meses que não o via pessoalmente. Pedro desceu do carro sozinho. Estava mais magro, tinha olheiras, a roupa estava amarrotada. Oi, mãe. Jurema colocou a última toalha no varal, limpou as mãos na saia. Oi, filho. A Fabiana não veio? Ele desviou o olhar. A Fabiana... A gente tá... É complicado. Entra, vou fazer um café. Na cozinha, enquanto o café passava, um silêncio pesado pairou entre eles. Pedro olhava ao redor, vendo as mudanças. Fogão industrial, batedeira grande, prateleiras cheias de ingredientes. Você realmente está indo bem? Estou. Trabalho muito, mas está dando certo. Mãe, eu preciso te contar uma coisa. Jurema serviu o café, sentou-se à mesa, esperou. A Fabiana e eu, a gente não está bem. Na verdade, está péssimo. Ela me endividou. Gastou tudo que a gente tinha e mais um pouco. E quando eu confrontei, ela me disse umas coisas. Sobre você. Sobre por que ela queria que você saísse de casa. Eu sei por que ela queria. Pedro levantou os olhos surpreso. Sabe? Filho, eu tenho 68 anos. Vivi muito. Vi muita gente. Eu sabia que tipo de mulher ela era desde o primeiro dia que entrou na minha casa. Vi como olhou para a sala, para os móveis, para mim. Vi o desprezo nos olhos dela. Então por que você não disse nada? Jurema segurou a xícara com as 2 mãos, sentindo o calor na palma. Porque você não ia acreditar. Você estava apaixonado. E às vezes as pessoas precisam aprender na pele. Algumas lições não podem ser ensinadas, Pedro, só vividas. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Primeiro devagar, depois em soluços que sacudiram todo o corpo. Mãe, eu estraguei tudo. Eu te botei para fora da sua casa, da casa que você e pai construíram, por uma mulher que nunca me amou de verdade. Como você pode me perdoar? Jurema levantou, foi até o filho, colocou a mão no ombro dele. Pedro, eu nunca deixei de te amar. Fiquei magoada, fiquei. Doeu como nada nunca doeu na minha vida. Mas você é meu filho, e mãe não desiste de filho. Eu não mereço seu perdão. Ninguém merece perdão, filho. Perdão não é sobre merecer, é sobre amor, é sobre dar uma segunda chance, é sobre acreditar que as pessoas podem mudar. Pedro abraçou a mãe ali na cozinha do sítio, e eles choraram juntos pela primeira vez em quase 1 ano. Quando finalmente se separaram, Jurema pegou um pano, enxugou o rosto do filho como fazia quando ele era criança. Agora me conta tudo. Como está a situação financeira? O que a Fabiana está fazendo? Pedro contou. A dívida que não parava de crescer, os gastos absurdos, as brigas constantes. Como Fabiana ameaçou sair e ficar com metade de tudo no divórcio. E o pior, mãe, eu não amo mais ela. Acho que nunca amei de verdade.
Eu estava apaixonado pela ideia dela, pela imagem que ela vendia. Mas a pessoa real, eu não conheço essa pessoa. Jurema ouviu tudo em silêncio. Quando ele terminou, ela se levantou, foi até o quarto, voltou com uma pasta. Filho, eu vou te ajudar. Não porque você merece, mas porque eu escolho ajudar. Porque você é meu filho e eu te amo. Mas preciso que você me prometa uma coisa. Qualquer coisa, mãe. Você vai aprender com isso. Vai crescer e nunca mais vai deixar ninguém te manipular, especialmente não contra a sua família. Pode prometer? Eu prometo. Jurema abriu a pasta, tirou alguns papéis. Tem um advogado bom aqui na cidade, o Dr. Henrique. Ele vai te ajudar com o divórcio, vai te proteger na divisão de bens. E eu vou te emprestar o dinheiro para pagar suas dívidas. Mãe, eu não posso aceitar isso. Você trabalhou tanto. E vou continuar trabalhando. Pedro, eu tenho recursos agora. Tenho um negócio crescendo. Posso ajudar. Mas não é de graça. Você vai me pagar de volta aos poucos. E enquanto isso, vai reconstruir sua vida do jeito certo. Mas o que eles não sabiam era que Fabiana estava prestes a dar o último golpe. Fabiana estava furiosa. Pedro tinha saído de casa fazia 3 dias e não atendia as ligações dela. Ela teve que descobrir pelos extratos bancários que ele tinha quitado todas as dívidas de uma vez. De onde ele tinha tirado aquele dinheiro? Chamou a melhor amiga, Camila, para tomar vinho na sala, a sala que tinha sido de Jurema. A velha, aposto que foi aquela velha. Camila encheu o copo de novo. Mas você disse que ela estava mal, vivendo de favor no sítio. Era o que eu achava, mas alguma coisa mudou. E agora o Pedro está crescido, querendo divórcio, me tratando como se eu fosse a vilã da história. E você não é? Fabiana olhou para a amiga com raiva. Eu fiz o que qualquer mulher inteligente faria. Melhorei minha situação. Se ele foi fraco, problema dele. Então aceita o divórcio e segue em frente. Pega metade de tudo e pronto. Metade de nada não me interessa, Camila. Essa casa vale uns 300 mil. Metade disso são 150. Eu quero mais. Como assim mais? Fabiana sorriu. Aquele sorriso que dava medo. A casa está 50% no nome do Pedro, certo? Herança do pai. Mas e a outra metade? Era da velha. Se ela assinou a casa para o Pedro, tudo bem. Mas se não assinou, eu posso complicar isso. Posso entrar com uma ação dizendo que a casa não era totalmente dele quando a gente casou, que ele me enganou sobre o patrimônio. Vou torrar todo o dinheiro dele em advogado. Era um plano cruel, mesquinho e potencialmente muito caro para Pedro. Ela ligou para um advogado na segunda-feira, Dr. Augusto, famoso por ganhar causas de divórcio complicadas. É possível questionar a propriedade da casa, doutor? Depende. Se a mãe dele não fez a transferência oficial, tem brecha sim. Pode alegar que ele te induziu a erro sobre o patrimônio real dele. Não vai ganhar a casa, mas vai complicar tudo por uns 2 anos. E cada audiência, cada recurso vai custar caro. Perfeito. Fabiana entrou com o processo na quarta-feira. Pedro recebeu a intimação na sexta, quando estava no sítio, ajudando a mãe a construir um galinheiro novo. Ele leu o papel, o rosto empalidecendo. Ela está questionando a propriedade da casa, dizendo que eu escondi que a casa não era totalmente minha. Jurema pegou o papel, leu com atenção. Mas a casa é sua, 50% do seu pai, 50% minha. E eu transferi minha parte para você assim que você casou. Está registrado. Está? Claro que está. Você acha que eu ia deixar meu filho desprotegido? Fiz a transferência 1 mês antes do casamento. Foi presente meu. Não contei porque não queria que a Fabiana soubesse. Tinha um pressentimento sobre ela. Pedro abraçou a mãe com força. Você me protegeu mesmo quando eu não merecia. Mãe sempre protege filho, mesmo quando o filho não vê. Dr. Henrique, o advogado de Jurema, assumiu o caso de Pedro. Apresentou toda a documentação provando que a casa estava 100% no nome de Pedro antes do casamento. O processo de Fabiana foi arquivado em menos de 1 mês. Furiosa, ela tentou uma última cartada.
pediu pensão alimentícia. Fiquei desempregada por causa do casamento. Preciso me reerguer. Ele tem que me sustentar por pelo menos 2 anos. Mas Pedro tinha guardado todos os extratos, todas as compras absurdas, todas as provas dos gastos. O juiz negou a pensão. O divórcio foi finalizado numa manhã chuvosa de outubro. Fabiana saiu do fórum com raiva, mas com uma mala cheia de roupas caras e joias que ela tinha conseguido esconder. Pedro saiu com a casa, algumas dívidas quitadas e a chance de recomeçar. Aquela noite, ele jantou no sítio com a mãe. Silvana tinha feito frango com quiabo, a receita de Jurema, e eles comeram na varanda, ouvindo os grilos cantarem. Mãe, eu quero vender a casa. Jurema parou o garfo no ar. Vender? Não consigo mais morar lá. Cada cômodo me lembra do que eu fiz, de como te tratei. Quero recomeçar. E eu queria te devolver a sua parte. Metade do dinheiro da venda é seu. Filho, eu não quero aquele dinheiro, mas é seu por direito. Então usa para construir sua vida nova. Compre um apartamento pequeno, sensato, guarda uma reserva, aprenda a viver dentro do seu padrão. Pedro segurou a mão da mãe sobre a mesa. Tem outra coisa. Se você deixar, eu queria vir morar aqui no sítio por um tempo, ajudar você com um negócio, aprender a trabalhar de verdade, não só atrás de uma mesa, aprender a ser o homem que você sempre quis que eu fosse. Jurema sentiu as lágrimas encherem os olhos. Esse sítio é seu também, filho. Sempre foi. Pode ficar o tempo que quiser. A casa foi vendida em novembro por R$280 mil. Pedro comprou um apartamento pequeno de 1 quarto na cidade, bem próximo ao sítio. Guardou 50 mil na poupança, o resto investiu no negócio da mãe. Compraram um forno industrial maior, construíram uma cozinha comercial nos fundos do sítio, contrataram mais 2 ajudantes. O negócio cresceu tanto que começaram a fornecer para 5 restaurantes da região. E toda noite, depois do trabalho, mãe e filho sentavam na varanda, tomavam café e conversavam. Conversavam de verdade, como não faziam há anos. Pedro aprendeu a fazer pão, aprendeu a cuidar da horta, aprendeu o valor do trabalho honesto, do dinheiro suado, da vida simples. E pela primeira vez em muito tempo, ele era genuinamente feliz. Mas a história não termina aqui, porque o melhor ainda estava por vir. 1 ano depois do divórcio, o sítio de Jurema era irreconhecível, tinha virado referência na região. Quitutes da Jurema era o nome que tinham dado ao negócio, e a plaquinha pendurada na porteira atraía turistas que passavam pela estrada. Maurício expandiu o restaurante, virou um complexo de turismo rural, e Jurema era a principal fornecedora. Contrataram 6 funcionárias, construíram uma lojinha na frente do sítio onde vendiam produtos direto para o consumidor. Pedro tinha se tornado um gerente competente, cuidava da parte administrativa que Jurema odiava. Ele negociava contratos, controlava estoque, mantinha as contas organizadas. E tinha conhecido alguém. Cláudia era professora na escola da cidade, 38 anos, divorciada, mãe de uma menina de 9 anos. Tinha vindo comprar pão de queijo no sítio numa tarde de sábado e conversado com Pedro por 2 horas na varanda. Ela era simples, usava vestidos floridos, tinha as unhas curtas e sem esmalte, dirigia um carro popular cheio de livros no banco de trás. Ria alto, falava demais quando ficava nervosa e tratou Jurema com tanto carinho genuíno que a velha senhora soube imediatamente. Essa era diferente. Eles namoraram devagar, jantares simples no sítio, caminhadas à tarde, conversas longas sobre a vida, sobre erros, sobre recomeços. Cláudia não escondia nada, contou sobre o casamento que não deu certo, sobre como reconstruiu a vida sozinha com a filha. Eu não quero mais ilusões, Pedro, quero verdade, quero alguém real, com defeitos e tudo. Eu tenho muitos defeitos. Eu sei, e você também conhece os meus. É disso que relacionamento de adulto é feito. Quando Pedro apresentou a filha de Cláudia, a pequena Melissa, para Jurema, a menina ficou encantada com o sítio. Correu pelo quintal, ajudou a colher tomates, fez amizade com as galinhas. Vó Jurema, posso chamar a senhora de vó? Jurema pegou a menina no colo, mesmo com as costas reclamando. Pode, minha linda, pode sim. Foi num domingo de março, exatos 2 anos depois da expulsão, que Pedro pediu Cláudia em casamento. Fizeram uma festa simples no sítio, só família e amigos próximos.
Seu Valdomiro e Dona Conceição estavam lá, Maurício e a esposa, as funcionárias do sítio, Dr. Henrique, o advogado que tinha ajudado tanto, e Melissa, que foi daminha com o vestido amarelo que ela mesma escolheu. Jurema fez todos os doces da festa, trabalhou 3 dias preparando tudo, e quando viu o filho prometendo amar Cláudia na alegria e na tristeza, na riqueza e na pobreza, ela soube. Ele tinha aprendido. A vida seguiu. Pedro e Cláudia se mudaram para o apartamento pequeno, mas passavam quase todos os finais de semana no sítio. Melissa chamava Jurema de vó e passou a ajudar na cozinha, aprendendo as receitas antigas. O negócio continuou crescendo. Abriram uma segunda filial na cidade vizinha, depois uma terceira. Quitutes da Jurema virou uma pequena rede de lojas artesanais, todas mantendo a qualidade e o carinho dos produtos originais. Jurema contratou uma gerente geral para cuidar das operações e voltou a fazer o que mais gostava, cozinhar. Acordava às 5, ia para a cozinha e passava a manhã fazendo bolos, pães, quitandas. Era seu momento de meditação, de conexão com as receitas que a mãe tinha ensinado. Numa tarde de junho, ela estava na varanda descascando milho para pamonha quando um carro desconhecido parou na porteira. Uma mulher desceu. Magra demais, roupa menos cara do que usava antes, cabelo sem brilho. Fabiana. Jurema não se levantou. Continuou descascando o milho. Dona Jurema? Fabiana. A moça, porque agora Jurema via que ela era apenas uma moça, não o monstro que tinha criado na cabeça, ficou ali parada, sem jeito. Eu vim pedir desculpas. Jurema parou o que estava fazendo, finalmente olhou para a ex-nora. Por quê? Porque eu fui horrível com a senhora, porque eu estava obcecada em ter coisas, em mostrar status e passei por cima de todo mundo, inclusive de mim mesma. O que você quer, Fabiana? Nada, não quero nada. Só queria que a senhora soubesse que eu entendi. Demorei, mas entendi. Perdi o Pedro por ganância, perdi a chance de ter uma família de verdade. E a senhora perdeu tudo e reconstruiu. Com dignidade, com trabalho. Eu te admiro por isso. E peço desculpas. Jurema estudou o rosto da moça. Viu sinceridade ali. Viu arrependimento real. Você comeu hoje? Fabiana piscou, confusa com a pergunta. Não muito. Entra, vou fazer um prato para você. Na cozinha, Jurema serviu um prato farto. Arroz, feijão, frango assado, salada, farofa. Fabiana comeu devagar, e as lágrimas começaram a cair no meio da refeição. Obrigada. Por quê? Por não me odiar, por me tratar com bondade mesmo depois de tudo. Jurema sentou do outro lado da mesa. Fabiana, ódio só destrói quem odeia. Eu já perdi tempo demais da minha vida com tristeza, não vou perder mais com raiva. Você errou feio, mas todo mundo merece uma chance de recomeçar. Até você. Eu não mereço. Ninguém merece perdão, mas todo mundo precisa dele, inclusive você. Agora me diz, o que você vai fazer daqui para frente? Fabiana contou. Tinha voltado a trabalhar num emprego simples de atendimento. Morava num apartamento pequeno com uma amiga. Estava fazendo terapia, tentando entender por que tinha sido tão gananciosa, tão cruel. Eu quero ser uma pessoa melhor. Não sei se consigo, mas quero tentar. Consegue. Se eu conseguir reconstruir minha vida aos 68 anos, você consegue aos 30. Fabiana saiu do sítio naquela tarde com um marmitex de comida que Jurema insistiu em preparar, e com algo que ela não tinha há muito tempo, esperança. E Jurema, sentada na varanda enquanto o sol descia, pensou em tudo que tinha vivido. A dor da expulsão, a solidão do sítio abandonado, o trabalho duro da reconstrução, o perdão ao filho, a alegria de ver a família se formar de novo. Seu Valdomiro apareceu na porteira, acenando. Jurema, vem jantar com a gente hoje. A Conceição fez aquela carne de panela que você adora. Vou sim, Valdomiro. Deixa eu só terminar aqui. Ela olhou ao redor. O sítio florido, o negócio próspero, o filho feliz, a netinha de coração correndo pelo quintal. A paz finalmente instalada em seu coração. Tinha valido a pena. Cada lágrima, cada momento de desespero, cada madrugada acordada fazendo bolos.
Tinha valido a pena porque ela tinha escolhido não desistir. Tinha escolhido reconstruir. Tinha escolhido perdoar. E agora, finalmente, Jurema Santos estava em casa. De verdade. Essa história te tocou? Então deixa seu like, compartilha com aquela amiga que precisa ouvir isso e se inscreve no canal para mais histórias emocionantes de superação. Conta aqui nos comentários. Você já passou por alguma situação de ingratidão na família? Como você superou? Sua história pode inspirar outras pessoas. E lembra, nunca é tarde para recomeçar. Se a Jurema conseguiu aos 68 anos, você também consegue. Um beijo no coração de cada um e até a próxima história.